O título do meu trabalho é Análise de Implantação de Abrigo Emergencial em Joinville. Para que a apresentação fique organizada e compreensível, eu a separei em tópicos, que são eles: objetivo, metodologia, introdução, definições e características projetuais, análise de precificação dos materiais do abrigo, análise logística para o transporte e viabilidade de adaptações e conclusão. O objetivo do meu trabalho é analisar o projeto de um abrigo temporário emergencial, verificar a alteração de materiais e do sistema construtivo que podem ser realizadas, analisar a execuibilidade e eficiência da operação, tal qual o fornecimento de suas partes. A metodologia utilizada baseou-se primeiramente em uma pesquisa bibliográfica para buscar conceitos e definições fundamentais sobre abrigos temporários e situações emergenciais. O trabalho envolve um estudo de caso em um abrigo emergencial temporário premiado em um concurso realizado pela Autodesk no ano de 2015, no qual foram levantadas informações de quais materiais foram utilizados para esse abrigo e quanto deles, e realizada então uma pesquisa de precificação de mercado, focada em preços de Joinville para diminuir gastos com a logística do transporte. Além disso, foi realizada uma análise de viabilidade logística de fornecimento dos sistemas de kits do abrigo, tanto para materiais originais do projeto, quanto para a troca. Essa análise só foi possível pois utilizei o software SketchUp, onde foi feita a modelagem dos kits. Para começar de fato, é interessante ressaltar que o caráter emergencial provém de situações de desastres naturais que sempre estiveram presentes na humanidade, como movimentos de massa, também chamados de deslizamentos, representados pela figura 3, tornados, na figura 4, enxurradas, demonstrada pela figura 1, enchentes e alagamentos, na figura 2, como também erosões, seca e estiagem, chuvas de granizos, vendavais e incêndios florestais. Assim, vemos na figura 7 que os dados retirados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais de 2013 mostram que para Santa Catarina, que é o enfoque do nosso estudo, no período de 1991 a 2012, os desastres que mais atingem o estado são as enxurradas com 34% e as estiagens e secas com 30%. Na figura 5, para o mesmo período, tivemos aproximadamente 685 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, ou seja, um número expressivo e que deve ser dado atenção, pois o grande problema é alocar essa quantidade de pessoas em um ambiente seguro. Já na figura 6, nos mostra que há uma média crescente de desastres naturais e de dados humanos, novamente para o mesmo período em Santa Catarina. No entanto, não existe uma relação dos crescimentos entre si, mas vale-se ater ao fato que a incidência dos mesmos está aumentando, o que gera alerta às cidades. As tecnologias na construção civil aparecem no cenário internacional por volta da segunda metade do século XIX, representadas pelos sistemas de industrialização e racionalização. Já no Brasil, de forma bem mais sutil, surgem no início do século XXI, motivados pelo crescimento econômico e melhorias no mercado da construção. Com o objetivo de utilizar sistemas industrializados de forma mais eficiente, torna-se necessário fazer maior uso da racionalização, procurando diminuir assim os desperdícios e maximizando a produtividade. Para que isso seja possível, utiliza-se a padronização, que se identifica pelo uso extensivo de componentes, métodos ou processos em que a regularidade e repetição, especialmente um viés de previsibilidade e de práticas bem-sucedidas. E por meio de estudos realizados por Gui Bizak com profissionais que atuam na área da pré-fabricação da construção civil, eles concluíram que aliar os métodos proporciona uma diminuição no desperdício de recursos na obra, aumentando a segurança, a produtividade, qualidade final e a eficiência produtiva. Um abrigo temporário é responsável por sustentar a vida, proteger de elementos externos, preservar a dignidade, dar orientação e identidade. Hoje, o Brasil possui pouca infraestrutura para abrigar temporariamente as pessoas, sendo necessário recorrer a instituições públicas como galpões, ginásios e escolas, e acontece que nesses locais não existe a individualidade, por serem sempre superlotados ou por não estarem adequados. E para uma situação de emergência, é desejável que um abrigo deve atender os critérios como rápido fornecimento, baixo custo, executável adaptável,
características essas que se encaixam em um sistema flat pack. Agora então, as definições e características projetuais do nosso estudo de caso. O estudo de caso em questão é um projeto vencedor de um concurso promovido pela Autodesk em 2015, um abrigo preparado para situações de emergência por meio de um kit pré-fabricado, visando uma solução de construção em menor tempo de aplicação e reutilização. A proposta conta com duas soluções de aplicação, o módulo base, representado pelas figuras da esquerda, com 12 metros quadrados, e o módulo base com ampliação, com 21,12 metros quadrados, mostrados na figura da direita. Os abrigos foram projetados para se adequarem a uma vaga de estacionamento de 2,4 por 5 metros para o módulo base e em duas vagas consecutivas dessa citada para o módulo base com ampliação. O estacionamento utilizado no estudo foi o adjacente à Católica de Santa Catarina, localizado em Joinville, onde das 290 vagas, 124 ficam disponíveis para os abrigos, em vermelho marcado na figura, e as demais para banheiro e recreação. Segundo as autoras do projeto do abrigo, a proposta das unidades habitacionais contam com um kit de placas para fechamento. A construção do módulo base é simplificada por 5 arcos agrupados, cada um deles composto por 3 placas estruturais já montadas e prontas para encaixe. A estruturação delas é similar ao wood frame, mas com revestimento interno com compensado naval e externo em PVC. Tal material foi escolhido pela impermeabilidade e pelo baixo peso específico, o que alivia as cargas da estrutura. O encaixe macho-fêmea é vedado por perfil T, também em PVC, e as placas são imobilizadas através de parafusos borboletas, além de travadas na superfície. Para melhor detalhamento do estudo, o abrigo foi dividido em 3 partes principais e a quantificação dos materiais foi feita com o auxílio do software AutoCAD. Para a composição dos valores finais dos 2 modelos de abrigo, foi realizada uma pesquisa de preço dos materiais no mercado de Joinville, preferencialmente, para diminuir os gastos com logística de transporte desses materiais, e também na internet. Dessa forma, chegamos que para o módulo base resultou em um preço de R$ 24.258,02 e para o módulo base com ampliação, R$ 41.589,89. Analisando a viabilidade de implantação no estacionamento de estudo, temos 2 situações. A primeira, onde as 124 vagas seriam preenchidas por módulos base, abrigando 372 pessoas e resultando em um investimento de R$ 3.007.995. E para a situação 2, considerando a maior utilização de módulos com ampliação, serão necessários 54 deles e mais 16 do módulo base, o que coincidentemente abrigaria também 372 pessoas. E o investimento sairia por R$ 2.633.983. Para as 2 situações, a 2 seria mais vantajosa, pois gera uma economia de R$ 375 mil. Agora, para realizar a análise logística desses abrigos, eu utilizei o software SketchUp de modelagem e reproduzi os abrigos para estudar a viabilidade de montagem de kits para transporte. A figura superior é o módulo base e a inferior é o módulo de ampliação. Assim, após estudar as probabilidades de montagem dos kits, segundo seu sistema construtivo, que utiliza arcos agrupados como sistema de encaixe, foram viabilizados os kits 1, 2, 3 para o módulo base e kit A e B para o módulo de ampliação. Sem considerar a união desses arcos, foi projetado o kit 4 para o módulo base e o kit C para o módulo de ampliação. Dessa forma, podemos ver nessa tabela o resumo de todos os kits modelados e todas as suas dimensões em comprimento, largura e altura. Para realizar o estudo da viabilidade logística, foi utilizado um caminhão-container, onde suas dimensões se encontram na tabela superior. Assim, os kits 1, 4 e A, marcados em células amarelas, ultrapassam o valor da largura do caminhão, tornando-os inviáveis para utilização. Para os kits 4 e C, marcados com a faixa laranja, que foram os kits que foram empilhados sem levar em consideração seu arco de agrupamento, o 4 continua inviabilizado pela largura ter ultrapassado, e o 6 não mudou em nada em relação ao kit B,
pois continua encaixando 6 unidades por container. Como existem duas situações de implantação dos módulos no estacionamento já mencionadas, a situação 2 seria a mais econômica, precisando de 15 caminhões ou 15 viagens. Já a situação 1 se torna realmente inviável por precisar de 42 caminhões, um gasto elevadíssimo para transporte. Na viabilidade de adaptações, sem descaracterizar arquitetonicamente o projeto e com o fim de otimizá-lo e reduzir custos, foram estudadas alternativas de melhorar cada parte do sistema, levando em conta os critérios de Gibb-Isaac, que são segurança, produtividade, qualidade final e eficiência, mediante análise de valores dos materiais para a construção dos módulos por meio de pesquisa de preços para o projeto original e também para os novos materiais e sistemas construtivos, conforme a tabela apresentada. Os materiais escolhidos foram lona resistente, placa de policarbonato já utilizada no projeto original, placas de polipropileno e perfis de alumínio. Esse estudo levou-se em conta apenas o módulo base com o objetivo de concentrar a otimização e padronização do processo. Assim, a tabela mostra os materiais a serem utilizados e quais suas quantidades para a nova proposta de construção, o que totaliza em aproximadamente R$ 7.979. Assim, aqui temos a nova modelagem e novos detalhes da nova proposta do abrigo emergencial, onde na figura 31 temos o detalhamento da utilização do perfil canaleta de alumínio para travamento das placas de policarbonato compacto e polipropileno. Com os novos materiais, foi modelado um novo kit de montagem em sistema Flatpack, no qual, segundo os estudos no caminhão container, caberiam 30 kits desses, existindo uma folga considerável nas medidas do container. Dessa forma, como essa nova proposta abriga 4 pessoas no módulo base, ao invés de 3 como no projeto original, os 30 kits calculados caberiam 120 pessoas e somente a capacidade de 372 atendidas anteriormente para 496, além de diminuir para 5 a necessidade de caminhões para o transporte dos kits, gerando uma economia final de aproximadamente R$ 2.020.000. Portanto, podemos concluir que trocar o sistema construtivo e os materiais proporcionou kits mais compactos, uma economia de 67%, além de aumentar a execuibilidade e eficiência.